Boa tarde, pessoal. Voltando aí pra gente falar novamente do Campeonato Brasileiro, que eu tô um pouquinho afastado aqui do nosso canal. Durante a Copa do Mundo, praticamente fiz poucos vídeos e até porque tive um problema de saúde e também alguns outros compromissos e não pude, mas agora eu vou voltando ativamente ao nosso canal. Então, hoje é um dia especial, né? O Fluminense volta ao Brasileiro depois de uma belíssima campanha no Mundial de Clubes, aonde a equipe tricolor terminou em quarto lugar, fazendo muito bonito. E hoje a gente pode voltar bem ao Campeonato Brasileiro. Teremos 3 jogos em sequência sendo disputados no Maracanã, e isso facilita muito, porque nós temos geralmente um bom repertório, um bom retrospecto jogando no Maracanã. Então vamos falar um pouquinho de Fluminense, vamos falar um pouquinho também da despedida de John Arias, que provavelmente hoje será o último jogo dele com a camisa do Fluminense. Ainda não está certo se ele vai a campo, mas a possibilidade é muito grande. Então provavelmente deve ser o último jogo de John Arias com a camisa do Fluminense. Então vamos falar um pouquinho desse pré-jogo. Depois da vinheta a gente começa a falar do nosso pré-jogo. Muito bem-vindo vocês que estão aqui conosco nesse pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro, na volta do Fluminense ao Campeonato Brasileiro, jogo que terá hoje às 19h30 no Maracanã. O Fluminense que vai a campo praticamente com seu time completo. É, teremos até novidades, daqui a pouco nós vamos falar de bola e campo, mas teremos novidade no time tricolor. Porém, hoje é um dia que vai ser um pouco difícil a gente. As cabeças vão estar um pouco confusas no Maracanã. Vamos lá, porque provavelmente o último jogo de John Arias. Sinto que algumas pessoas podem ir ao Maracanã com o intuito de se despedir do jogador, que eu acho que é merecedor, por tudo que ele fez por nós e tudo que proporcionou a equipe tricolor durante esse período todo. Sempre foi um jogador que se entregou demais, sempre foi um jogador muito parceiro e muito ativo no Fluminense. Porém, temos também ali alguns que vão literalmente vaiar porque acha que ele tá indo embora, isso e aquilo. Gente, jogar de futebol é assim, e ele tem um sonho na carreira dele, e quem sou eu para julgar esse sonho na carreira ou não? Então, a única coisa que a gente tem que desejar é boa sorte para ele. Se um dia ele voltar a vestir a camisa tricolor, que seria um grande prazer ter John Arias. John Arias foi um jogador que fez muita diferença para mim, um dos jogadores fora do Brasil que mais teve honra a vestir a camisa tricolor. Então eu só tenho que agradecer tudo que o John Arias fez pra gente. Temos uma Libertadores, temos uma Recopa, temos alguns estaduais e aí, além de tudo, uma quarta colocação no Mundial. Então, quer dizer, não dá pra gente não parabenizar esse colombiano que fez grandes coisas pra gente. Porém, é triste perder um jogador como esse, porém, acho que temos outras opções aí no mercado. Não serão igual o John Arias, não, mas eu acho que tem outras opções. Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo pra gente falar sobre essas opções que poderiam vir aí para John Arias, algumas sugestões que poderiam ser a contratações pro caso, no caso de John Arias, tá bom? Falando do jogo de hoje, o Fluminense volta a campo. Hoje, na verdade, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, porém, para o Fluminense, a 12ª. O Fluminense que tem 3 jogos a menos em relação a alguns times, por exemplo, o Bragantino, e tem 2 jogos a mais em relação a um ao outro. O Fluminense que está na 7ª posição. Vamos ver um pouquinho da tabela para a gente poder ver. Ó, o Fluminense que está aqui, ó, na 7ª posição com 20 pontos com 11 jogos. Enquanto o Flamengo tem 27 pontos com 13 jogos e o Bragantino tem 27 com 14. O jogo hoje contra o Cruzeiro, ele passa a ser um jogo de extrema importância, não só pela volta ao Brasileiro, pela volta da confiança, ao mesmo tempo porque o Cruzeiro está na nossa frente e a gente pode estar dando uma freada nesse time. O Cruzeiro que está muito bem no campeonato, tem o Caio Jorge fazendo um campeonato muito bom, tem ali o Léo Jardim, técnico que fez uma mudança radical nesse time do Cruzeiro. Então esse time do Cruzeiro aí vem a campo com um time muito forte. Tem o Cássio no gol, você tem o William na lateral, você tem o Lucas Santos, o Lucas
meio-campista, você tem ali jogadores de extrema importância. Então, creio que esse jogo contra o Cruzeiro é um jogo extremamente difícil, o time que está em crescimento, mas o Fluminense precisa fazer o seu papel. Lembrando que, olha, o Fluminense tem jogos nessa rodada contra o Cruzeiro e vamos imaginar que nós tivéssemos 3 pontos. Esses 3 pontos levariam o Fluminense aonde? Vamos entrar aqui no simulador, só para a gente ter uma ideia de como isso ficaria caso o Fluminense tenha esses bons resultados na próxima rodada. Olha, o Fluminense tem lá 27 pontos, vamos tirar isso aqui do... Vamos lá, e que vamos colocar que o Fluminense vencesse. Vamos colocar com placar mínimo, tá? De 1-0. Olha como é que a posição, o Fluminense já subiria para a 5ª posição com um jogo a menos em relação ao Flamengo e 2 em relação ao Cruzeiro. Então nós vamos jogar com o próprio Flamengo na próxima rodada. E imagine que se uma vitória contra o Flamengo, aonde o Fluminense poderia chegar. Vamos olhar aqui, ó, vamos só olhar esses 3 próximos jogos. Vamos colocar aqui, a gente vencesse o Flamengo também por 1-0. O Fluminense já seria o 4º colocado do campeonato. Mas vamos colocar que na pior das hipóteses a gente saísse com empate com o Flamengo. O Fluminense estaria ali também na 4ª posição. Com uma vitória, o Fluminense subiria para 26, também na 4ª posição. Então, quer dizer, a gente teria 2 pontos ali. E aí teríamos o próximo jogo na outra quarta-feira contra o Palmeiras, no próprio Maracanã. Vamos olhar aqui, ó, e vamos colocar que o Fluminense volta aqui uma rodada, que o Fluminense vença o Palmeiras. Olha como ficaria esta posição. Nós estaríamos falando ali já de estar com o mesmo número de jogos que Cruzeiro e que Flamengo, mas ali numa 3ª posição a 1 ponto da liderança. Quer dizer, há de convir que esses 3 jogos são de extrema importância. E logo depois nós vamos pegar o São Paulo no Morumbi, que aí é um jogo que pode ser um divisor de águas para a gente estar numa liderança ou não. Então, há de convir que o Fluminense tem uma possibilidade bem considerável de você conseguir estar numa posição muito boa no campeonato. Lembrando, estamos aqui com 11 pontos, então se a gente vence o jogo de hoje, obrigatoriamente a gente pula na frente do Palmeiras. Então, quer dizer, essa vitória é uma vitória que pode fazer a diferença para o Fluminense. E para esse jogo, o Renato deve fazer algumas mudanças na equipe. Ele deve continuar com o esquema de três cabeças de área, uma vez que também Paulo Henrique Ganso não fará parte da equipe hoje. Ele foi vetado pelo departamento médico, ele sentiu um probleminha na coxa. Alguns dizem que tem a ver com a briga com o Renato, nada a ver, na verdade ele sentiu mesmo uma contusão, não vai para o jogo, então provavelmente o Fluminense vai ter 3 jogadores do meio campo, que é aquela trinca de meio campo por Hércules, por Martinelli e Nonato. Brigando por fora aí tem Facundo Bernal brigando por fora, mas não creio que ele vá para o jogo de hoje. Acredito que o Hércules será titular, mas pode ser que tenha a saída do Hércules para a entrada do Facundo Bernal. E a surpresa será literalmente a estreia como titular no Maracanã para a torcida do Fluminense de Jefferson Soteldo. Vamos ver o time que provavelmente o Renato deve levar a campo. O Fluminense deve a campo com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freitas e René. O René agora é titular da equipe e eu não creio que o Ignacio ganhe a vaga do Freitas, porque o Ignacio fez um campeonato mundial excelente, mas Juan Freitas também. Então a gente não pode dizer isso. O meio-campo com Hércules, Martinelli e Nonato. Último jogo de John Arias pelo lado direito. Do lado esquerdo, Jefferson Soteldo, e no ataque, Germancano. Provavelmente isso. Pode ter mudanças aqui do lado esquerdo. Você pode ter entrada aqui do Keno, você pode ter entrada de Canóbio. Depende muito do que como o Renato vai ver. Do lado direito, creio que o John Arias vai para o jogo. O Renato vai ter uma conversa com o John Arias e aí vai ser definido se o John Arias tem ou não condição. Eu, se sou Fluminense, sabedor dessa saída do John Arias, eu literalmente teria ali solicitado que ele jogasse este jogo e o jogo de domingo contra o Flamengo, mas contrato, você sabe que jogador é com o risco de se contundir, de acontecer algo, então provavelmente ele só deve ir para o último jogo de despedida. E eu diria para a torcida, e quem sou eu para pautar a torcida, mas eu diria que não é o momento de vaiar o John Arias não. Eu acho que
o que ele fez por nós foi muito importante, então eu não faria isso. Então, lembrando, o Fluminense deve a campo com esse time, quanto um Cruzeiro muito forte. Então, há uma possibilidade sim da gente conseguir uma vitória e essa vitória deixar a gente numa condição muito boa. Lembra que se o Fluminense conseguir a vitória de hoje, vamos colocar nos próximos 3 jogos, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. A gente consegue aí 7 pontos. Eu não estou nem pensando nos 9, estou pensando em 7 pontos. Eu acho que a gente pode sonhar sim com a briga do título. Ah, mas Carlos, é muito difícil. Era muito difícil estar no Mundial e chegar onde nós chegamos. Hoje eu já não duvido mais nada dessa equipe. Eu acho que o Renato sabe como usar bem essa equipe e acho que ainda a gente vamos ter reforços. Creio que a gente vai ter 1 ou 2 ou até mais reforços ainda nessa janela aí, principalmente para o lugar do Arias. Estão se falando no Inestrosa, estão se falando em jogadores com o próprio Pombo, mas eu iria atrás de outros tipos de jogadores, por exemplo, não sei, agora acho que completou 8 jogos, talvez não daria, mas um jogador que eu gostaria de ver no Fluminense é o Rafael Veiga, mas eu acho que o Fluminense tem que procurar um jogador que se encaixe ali. Outra coisa importante é fazer os meninos que estão lá, La Veiga, o próprio paraguaio também, jogar, porque esse time do Fluminense precisa de jogadores e assim. Outra coisa, lembrando, quando a gente fala de La Veiga, quando a gente fala de Lescano, eles ainda não renderam. O John Arias também não rendeu quando chegou. Então ele demorou a amadurecer, a maturar dentro do Fluminense para depois jogar. Então esses jogadores só vão maturar e crescer jogando. E eu daria uma chance para Lescano, que eu acho que é até mais jogador do que o La Veiga, mas esses jogadores precisam jogar. E olha, muita gente critica, mas eu acredito muito no Jefferson Soteldo. Acho que vai fazer um bom campeonato. Acho que vai encaixar nesse time com o Renato, ele joga. Lembrando que na semana que vem nós teremos a volta de John Kennedy. Algumas pessoas estão levando, porque agora vai ser artilheiro. John Kennedy nunca foi artilheiro, mas ele é um jogador que não se esconde em jogo grande. E ele também ele é autor de alguns gols muito importantes pra gente. Então eu não acho que o John Kennedy encaixa bem. Eu acho que ele só tem que ter cabeça para jogar. E eu acho que o Fluminense também não deve deixar à margem o Keno, que é um jogador muito importante. E quando entra faz a diferença nesse time. Então hoje, e deixando aqui uma novidade, eu vou fazer o meu primeiro react do jogo do Fluminense hoje. Vou estar aqui ao vivo fazendo o primeiro tempo. Aí depois eu faço o segundo tempo, fazendo um react aí para poder trazer aí essa emoção de estar assistindo o jogo do Fluminense junto com vocês aqui, passando as emoções ao mesmo tempo, tá bom? Pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Que é muito importante para esse canal crescer. E agora vou ter que voltar com a corda toda e tá aí. Depois eu vou ter um novo vídeo aí falando dessa saída do John Arias, de quanto foi, como é que foi e quem poderia estar vindo pro lugar dele, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, tô voltando com a corda toda aí.